Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quinta-feira, e vamos falar dos problemas que o Santos está acumulando para o jogo de segunda-feira próxima, às 8 horas da noite, no Morumbi, contra o Juventude. O Santos tem problemas. E na zaga que já é problema. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a apresentação do Mike, vamos falar sobre o fardamento do Santos para o jogo contra o Juventude, ingressos, casa cheia ou não? Vamos falar também sobre a situação de outros lesionados, enfim, tenho também informações sobre o ranking de sócios, bastante coisa para a gente conversar nesse vídeo. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, vocês sabem muito bem que isso tudo é importante. E outra coisa, pessoal, ontem eu postei aqui uma mensagem perguntando para vocês se vocês topavam fazer o canal de membros, onde eu responderia diretamente a vocês. Eu vi que ontem, além teve pouca resposta sobre isso, pouca resposta. Fiquei meio preocupado. Mas eu notei que tinha muita pergunta para mim. Então, gente, é o seguinte, vocês querem fazer pergunta para mim? Eu vou responder para vocês, ou às vezes aqui no vídeo, ou se vocês quiserem respostas diretamente, eu quero saber se vocês topam a criação desse clube de membros ou não. A R$10 por mês. R$10 por mês. E eu vou fazer um vídeo por semana, conversando com vocês. Entendeu? Um vídeo por semana, conversando com vocês. Vou dar esse privilégio a vocês, vou tocar nesses assuntos que vocês acham pertinentes e que têm dúvidas, conversando com vocês, mas... Peraí que chegou... Entendeu? É uma mensagem que eu estou esperando aqui a respeito de ingressos. Mas, voltando ao assunto, eu só vou responder isso para vocês se for criado esse clube de membros. A R$10 por mês. Quero saber se vocês topam. Se vocês toparem, eu vou criar. Se vocês acharem que não vale a pena, eu escanteio essa ideia aí, tá bom? Gente, é o seguinte. O Santos tem um sério problema na sua zaga. Sério problema na sua zaga. Ou seja, o João Basso, olha como é que tá a zaga do Santos. O João Basso vai ficar de fora do jogo contra o Juventude, não vai jogar, está no departamento médico, com uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, eu acho, ou direita, não lembro. Tá? Ele está com uma lesão muscular no adutor da coxa. E não vai jogar. Segundo informações que eu obtive nesta quinta-feira, ele deve ficar no mínimo, um mês parado. No mínimo, um mês parado significa o quê? 5 jogos. Pelo menos 5 jogos de fora. 5 jogos de fora, onde o Santos não vai poder contar com o Basso, que não é grande coisa, mas que dos zagueiros é o menos ruim para a posição. Nesse momento, no entendimento do Kleber Xavier, que é o treinador do Santos. Então, o que o Santos vai fazer? O que ele vai fazer? O Basso não pode jogar. Vai entrar o Zé Ivaldo? Não. O Zé Ivaldo já foi afastado, porque se ele cumprir 7 jogos, o Santos se vê obrigado, mais 7 jogos, né? O Santos se vê obrigado a pagar uma quantia, me parece que é $1 milhão para o Cruzeiro para adquirir o jogador em definitivo. Primeiro, que o Santos não quer gastar esse dinheiro. Segundo, que o Santos não tem interesse em adquirir o Zé Ivaldo definitivamente. Por quê? Porque ele não aprovou. Jogou bem em alguns momentos, mas na maior parte do tempo em que ele esteve jogando no Santos, entrou nas partidas, ele não foi bem. Então o Santos não quer. Inclusive, o Cruzeiro já está negociando a saída do jogador, como por exemplo o Atlético Paranaense fez com o Léo Godoy. Lembra? Era emprestado do Atlético, o Atlético negociou ele com o Independiente e voltou para a Argentina. O Santos não ganhou nada com isso. O Santos está esperando algo nesse sentido no Cruzeiro, que negocie o jogador com outro time, o Santos imediatamente devolve o Zé Ivaldo e ele vai para o time que o Cruzeiro negociá-lo. Entendeu? Tanto é que hoje o Mike foi apresentado e ele pegou e posou com a camisa número 2. Posou com a camisa número 2. Entendeu? A camisa número 2 era usada até então pelo Zé Ivaldo. Era a camisa dele. A camisa dele, número 2. Então isso significa que de fato o Zé Ivaldo está afastado. Entendeu? E outra coisa, o Arão. Como é que está o Arão? O Arão poderia ser uma solução para a zaga. Porque quando o Santos contrata o Arão, pensa não só na posição de volante, no volante, mas pensa também em ajudar no miolo da zaga, para jogar ali com o Luan Pérez. Só que o Arão também sentiu um incômodo muscular. Já não está mais no departamento médico, ele está fazendo transição programado. Tá? Tem ainda mais,
Sexta, sábado e domingo de treinamento. 3 dias. 3 dias. Pelo que eu obtive de informação, ele está indo bem nesse processo de transição. Mas não sei se o suficiente para poder jogar segunda-feira contra o Juventude. Aliás, nem sei se ele vai conseguir ficar no banco de reserva. Entendeu? Nem sei se ele vai conseguir ficar no banco de reservas. Então, esse é um problema. O Basso não joga, o Zé Ivaldo foi afastado, o Arão muito dificilmente vai ficar até no banco de reservas. Quem é que vai jogar contra o Juventude? Gil e Luizão são as opções. Gente, é o seguinte, para jogar contra o Juventude não é problema, a princípio. Não é problema, entendeu? Deixa eu ver aqui uma outra coisa assim. Eu até perguntei aqui para uma pessoa, lá, essa pessoa com quem eu sempre converso, eu perguntei, o Santos pode reavaliar a situação do Zé Ivaldo por conta dessa lesão do João Basso? Aí a pessoa acabou de responder para mim aqui, acho que não. A comissão já deu avaliação de que não vai mais utilizar o jogador. Então é isso que eu acabei de falar para vocês, se confirma agora, então passo para vocês. Em primeira mão, acabou de chegar para mim aqui, entendeu? Acabou de chegar para mim aqui, entendeu? Então, para esse jogo contra o Juventude, voltando ao que a gente estava falando, não acho que seja problema. Porque o Juventude é um time que fez 1 gol em 7 jogos fora de casa. O time sofre de inanição ofensiva. Ou seja, não faz gol. Então, se o Santos jogar com o Luizão e o Luan Pérez, ou o Gil e o Luan Pérez, acho que dá para levar uma boa. O problema é o que vem depois. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação? Eu vou olhar aqui. Tá? O que o Santos vai jogar, a próxima partida dele é contra o Juventude, né? Nós falamos. Então aqui, vamos lá, Brasileirão 2025. Depois ele vai jogar contra o Cruzeiro, encerrando o turno em Belo Horizonte. Entendeu? Ele joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Vamos ver aqui. Depois do jogo contra o Cruzeiro, começa o segundo turno. Então ele pode perder, ó. Juventude, Cruzeiro, Vasco, que é a primeira partida do retorno, certo? Tá aqui. Primeira partida do retorno, Santos e Vasco, que vai ser no Morumbi, tá? No domingo, dia 17 de agosto, também no Morumbi. Ou seja, o Santos vai fazer 2 jogos seguidos em São Paulo. 2 jogos seguidos em São Paulo. Então você, torcedor do Santos, do Santos que está em São Paulo, você tem que mostrar sua força. Tem que ir lá. Porque a gente vive brigando para o Santos jogar em São Paulo. Sormani, são 2 jogos seguidos. Não, pera um pouquinho. Tem um hiato entre eles. No meio desses jogos, ele tem a partida contra o Cruzeiro. Mas, quer dizer, espero que ninguém diga isso. Tá? E depois desse jogo contra o Vasco, o Santos vai jogar em casa. Ele vai jogar em casa com o Vasco, certo? Ele vai jogar contra o Bahia, fora de casa, no dia 24 de agosto. Contra o Bahia, fora de casa. Então já são 4 jogos. E depois, no final do mês de agosto, dia 31, recebe o Fluminense na Vila Belmiro. 5 jogos, certo? Então, Juventude, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Fluminense. Esses 5 jogos, o João Basso pode ficar de fora. Então, para o jogo contra o Juventude, como eu estava falando, acho que não é problema. Mas e depois contra o Cruzeiro? E depois contra o Vasco? E depois contra o Bahia? E depois contra o Fluminense? Como é que vai fazer? Esses jogos, o João Basso não vai jogar. Será que vai surgir um momento, finalmente, do Luizão entrar no time titular e ser testado e mostrar alguma coisa? Porque eu me lembro dele no Novo Horizontino. Ele era bom jogador, gente. Fazia aquela linha de 3, marcando pelo lado direito. Bom jogador. Fazia um lateral direito também. No Santos ele chegou a jogar. Mas a posição dele, obviamente, é zagueiro. Então, esse é um problema que o Santos tem no momento. Como é que faz? Então, repito para vocês o que eu acabei de perguntar para uma pessoa dentro do Santos. Se o Santos reavalia a possibilidade de reintegrar o Zé Ivaldo. Não. O jogador não faz mais parte dos planos da comissão técnica, ou seja, do técnico Kleber Xavier. Tá bom? Gente, ainda voltando a falar, já que eu toquei na questão dos jogos de São Paulo, ingressos, o Marcelo Teixeira postou hoje nas redes sociais dele que 25 mil ingressos foram vendidos até esse momento. Mas ele postou isso logo depois do almoço. Eu tentei buscar uma informação
com a outra pessoa dentro do Santos, essa pessoa não soube me dizer. Respondeu que era 23, depois eu falei, mas como? O Marcelo Teixeira falou que era 25. Ah, é verdade, eu escrevi errado. Ou seja, a pessoa também não está sabendo. Vou perguntar para essa outra pessoa aqui agora. Quantos ingressos já foram vendidos? Vamos ver se essa pessoa responde para mim. Entendeu? Vamos ver se essa pessoa responde para mim. Mas até a hora do almoço, 25 mil ingressos foram vendidos. Tá? Então, na melhor das hipóteses, a gente vem atingir hoje no final do dia, ou até 18, 19 horas, algo em torno de 30 mil ingressos. Tá? Ainda faltam o quê? Sexta, sábado, domingo e segunda. Tem 4 dias. Espero 50 mil pessoas. Espero 50 mil pessoas. Ah, o jogo não é atraente e o Santos não está numa boa fase. Gente, mas aí é complicado, né? Vocês gostam do Santos ou não gostam? Gostam ou não gostam? Entendeu? Ah, acabei de receber 26 mil ingressos. A pessoa acabou de responder para mim. 26 mil ingressos. Eu não acho muita coisa. Sinceramente, não acho muita coisa. 26 mil ingressos, não acho muita coisa. Não acho. Faltando 4 dias ainda, o Santos colocou em... tá certo que o Santos colocou isso aí para vender em... a pessoa acabou de falar para mim aqui, ó, 26 mil ingressos até as 16 horas, ou seja, até as 4 horas da tarde. Entendeu? Vou perguntar, não tem uma nova parcial? Não tem uma nova parcial? Vamos ver se a pessoa responde para mim. Vamos ver. Espero que chegue nos 50 mil. O Santos precisa desesperadamente disso, até porque o Santos precisa desesperadamente de dinheiro. Entendeu? A pessoa diz assim, olha, o responsável por cuidar disso daí está em São Paulo, no Morumbi, reunião sobre o jogo. Então, vamos ficar com esses 26 mil vendidos até 4 horas da tarde. Então, falando em dinheiro, saiu um ranking hoje que foi publicado. Ele falou que me enviaria quando retornasse para Santos. Aí, talvez mais tarde ele me envie isso aí, mas estou gravando aqui o vídeo para vocês. Se chegar essa informação de quantos ingressos foram vendidos até o fechamento desse vídeo, eu informo vocês. Mas voltando aqui. Saiu hoje no GE uma matéria falando sobre o ranking de sócios dos times de futebol. Mas não adianta você falar, eu tenho 80 mil sócios, mas 70 estão pagando, então você não tem 80 mil, você tem 70. O que vale é quem está pagando. Ou seja, os sócios adimplentes. Os inadimplentes não contam. Tá? O ano passado, o Santos, com 40 mil, pouco mais de 40 mil sócios adimplentes, ele arrecadou 21 milhões de reais. 21 milhões de reais. Deixa eu ver aqui, confirmar na matéria do GE, para ver se eu não estou falando bobagem. Tá? Santos aqui. Na Série A, o Santos viu seu quadro de sócios subir 44%, diz a matéria. Foi o maior crescimento registrado no período entre os clubes de elite do futebol brasileiro. O Peixe pulou de 46.800 sócios para 67.700. Lembra que bateu quase 75. Só que aí o Santos perdeu seus torcedores. Deixaram de pagar. E nesse momento pagam, em dia, 67.700 torcedores. O plano do sócio-rei. No ano passado, segundo a matéria, o programa já havia batido recorde na arrecadação, com quase 21 milhões. Então, o Santos, quem sabe, chegue nesse ano, até o final do ano, com 40 milhões. Com 40 milhões. O que seria ótimo. São 40 milhões que entram para fazer frente para um time que não tem dinheiro. E esse ranking de sócio-torcedor, que foi mostrado nessa matéria do GE, coloca o Santos na... Deixa eu ver aqui, de novo aqui. Deixa eu ver. O Santos acha que está na 9ª ou na 10ª colocação. Deixa eu ver aqui. Porque em primeiro lugar está o Flamengo. Em primeiro lugar está o Flamengo. Perdão, minto. Em primeiro lugar está o Palmeiras. 184.712 sócios torcedores que pagam. 184.712, em primeiro lugar, o Palmeiras. Em segundo lugar, o Internacional. 111.021. Terceiro lugar, o Atlético Mineiro, 106.465. O Grêmio vem em quarto lugar, com 104.823. O Flamengo aparece em quinto lugar, com 100 mil. Aí tem um asterisco aqui, deixa eu ver o que é esse asterisco aqui, do Flamengo. Chama atenção esse asterisco. Número aproximado. Número aproximado. Do Flamengo não é um número exato, ao contrário de Palmeiras, Internacional, Atlético e Grêmio que eu informei. Então o Flamengo vem na quinta colocação com aproximadamente
100 mil sócios torcedores adimplentes. Na sexta colocação, Corinthians, 84.737. Sétimo lugar, Cruzeiro, 83.172. Em oitavo lugar, o Botafogo, 68.541. E em nono lugar, o Santos, 67.621. E fechando os 10 primeiros, o São Paulo com 54.613. Entendeu? Houve um entusiasmo muito grande por parte dos torcedores do Santos quando chegou o Neymar. Pá, cresceu. Mas aí o Neymar se machuca uma vez, se machuca duas vezes, joga pouco, o Santos embica no Campeonato Brasileiro, é eliminado na Copa do Brasil, volta para a zona do rebaixamento, isso aí é duro, velho. Então, reclamar só do torcedor também é difícil. O Santos precisa dar uma contrapartida. E muitos sócios torcedor pagam e não tem contrapartida nenhuma. Porque o cara mora longe, não chega a ver o Santos jogar. Ele quer contrapartidas. Então é preciso que o Santos se alie, se associe com alguma rede de fast food, supermercado, academia, postos de gasolina, para aquele cara que mora lá no Nordeste ou no Sul do país, ou lá na região Norte, ele, de repente, não vou ver o Santos jogar, mas sendo sócio, eu ajudo e, consequentemente, vou ter alguns benefícios. Então isso o Santos precisa melhorar, essa questão de entrega para o sócio torcedor, entendeu? Outra coisa, gente, o Mike foi apresentado hoje, novo camisa 2, eu falei agora há pouco para vocês, porque a camisa 2 era do Zé Ivaldo. O Mike é o novo camisa 2, mostrou-se muito feliz com a mudança para Santos, falou do gosto dos filhos e da família pela praia, e que chegaram lá em Santos, tal, viram a praia, ficaram entusiasmados, e, enfim, são dois meninos que ele tem, né, que o mais velho acho que nasceu em Belo Horizonte, o segundo, que é mais pistolinha, deve ter nascido já em São Paulo. Então nunca viram a praia, nunca moraram numa cidade de praia, mas sempre que tem férias vão para a praia. Então agora estão felizes da vida com essa mudança para Santos, que é uma cidade extremamente acolhedora. Santos é uma cidade genial, maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho restrições ao torcedor do Santos que mora aí, aqueles que fazem parte da Belmirolândia, mas em relação à cidade, nada a dizer, gente. Nossa, Santos é uma cidade deliciosa. Então, tanto é que muitos jogadores do Santos, quando ele vai para o Santos, então ele muda para Santos. Aí ele se aposenta e continua morando em Santos. Continua morando em Santos. O Geninho foi técnico do Santos, mudou para Santos, ele mora lá em Santos. Serginho Chulapa saiu do São Paulo, foi para o Santos, mora em Santos, e de Santos não sai. Tem vários jogadores assim. O Léo, que está lá no Santos, o Léo não é de Santos, o Léo é do interior do estado do Rio de Janeiro. Adotou Santos como cidade dele. Tem vários jogadores que fazem isso, porque Santos é uma cidade deliciosa. E isso ajuda muito na aclimatação, na adaptação do jogador à vida dele, à nova vida, e também ao novo clube. Quando você sai de casa para trabalhar e você vê que a sua família está bem e feliz, porque ela mora bem e os filhos e a mulher estão felizes por conta disso, entendeu? O apartamento é ótimo, a cidade é uma delícia, a população é acolhedora, então o cara já vai trabalhar mais, tá? E o Mike falou também nessa entrevista que foi fundamental para ele vir para o Santos a conversa que ele teve com o Alexandre Matos. Ele falou isso. Falou assim, que é o meu paizão. Não digo paizão porque ele não é muito mais velho que eu, meu irmãozão, meu irmão mais velho. Mas foi fundamental. A conversa com o Zé Rafael foi o que eu falei para vocês aqui. Você acha que não ligou? Claro que ligou. O Zé Rafael falou, vem, velho, aqui é uma delícia. Pô, aqui é uma delícia, nós estamos na praia. Delícia, o tempo aqui é um delicioso. E falou do Neymar também, que é um ídolo para ele, chamou o Neymar de gênio, e que uma das ambições na vida dele como profissional de futebol era jogar ao lado do Neymar. E o Santos, para mim, faz uma grande contratação, entendeu? E vai jogar na lateral direita, talvez já comece a partida contra o Juventude, segunda-feira próxima, no Morumbi. Tá? Provavelmente o Santos vai jogar com Brazão, Mike, deve ser o Gil, eu sinceramente colocaria o Luizão, por conta do jogo não ser um jogo tão pesado assim, e é importante, mas também tem por outro lado a questão do Gil, que vai precisar de uma sequência de jogos, porque depois, se não contratar ninguém, não dá para encarar o Luizão contra o Vasco, contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, contra o Bahia, essa é a dúvida que fica, entendeu? Essa é a dúvida que fica. Então talvez seja o caso mesmo de colocar o Gil, vamos lá. Então ficaria Brazão, Mike, Gil, Luan Pérez e deve ser o Souza, eu colocaria o Escobar. O meio campo, o Arão não vai jogar,
deve ser Zé Rafael e Bom Tempo, tá? Juntamente com o Neymar, na frente Roleiser, o de centroavante, não, seria Zé Ivaldo, Zé Ivaldo Bom Tempo, aí Roleiser, Barreal, Roleiser, Neymar e Guilherme, acho que é isso. Mas o Guilherme também está fazendo a transição. O problema dele não é muscular, como é o caso do Arão e também do João Basso. Não é muscular. O problema dele é ele tomou uma porrada no tornozelo, saiu lá, ó, filé, arrancaram um filé da perna dele lá e também tem o trauma no tornozelo. Foi no tornozelo, né? Mas há a possibilidade do Guilherme jogar, entendeu? Há a possibilidade do Guilherme jogar. Outra coisa, gente, é o seguinte, o Santos vai jogar com a camisa azul turquesa segunda-feira contra o Juventude. O Santos tem grandes memórias da época da camisa azul turquesa no Morumbi. O Santos foi campeão paulista em cima do Guarani, jogando com a camisa azul turquesa. No jogo final fez 4-2 do Guarani, jogando lá no Morumbi. O Santos foi campeão paulista com o Neymar. Eu acho que nessa época foi o tricampeonato. Se eu não estou enganado, porque o primeiro campeonato foi em cima do Santo André, o segundo em cima do Corinthians e o terceiro foi em cima do Guarani. Tá bom? Então, gente, é isso aí, tá? As notícias do Santos nessa quinta-feira são essas. João Basso é o grande problema, vai ficar de fora pelo menos 5 jogos, um mês do lado de fora. O Zé Ivaldo, que poderia ser a alternativa imediata, foi afastado pela comissão técnica e vai ser devolvido ao Cruzeiro. Não é que devolvido, o Cruzeiro vai tentar negociar para que ele encontre um novo lugar para trabalhar. O Gil e o Luizão disputam a vaga, para ver quem vai ser o companheiro do Alan Pérez na quarta zaga. Os ingressos, até esse momento, 26 mil ingressos foram vendidos, até as 4 horas da tarde, 26 mil ingressos vendidos. Arão e Guilherme estão fazendo aí a transição, já saíram do departamento médico, estão lá no gramado treinando. Falei do ranking de sócios torcedores, o Santos está na 10ª colocação, eu acho bastante significativo esses 67 mil sócios torcedores adimplentes que o Santos tem, e a camisa azul turquesa que vai jogar na segunda-feira, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E qualquer novidade, vocês sabem que eu volto. Se não, até amanhã. Valeu.